Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à nossa série Figuras de Linguagem, falaremos sobre as primas metonímia, metalepse e antonomásia, tá? Primas, professora, como assim? Elas têm parentesco? De certa forma, tem sim. Por quê? Porque são figuras de linguagem que nasceram a partir de uma redução de informação. Tá? A gente reduziu a informação, trocou todo um trecho por uma palavra só e pronto, já apareceram as minhas figuras de linguagem. Como assim, professora? Não entendi nada. Então, vou explicar. Então, olha lá. Eu sempre leio as obras de Machado de Assis. Outro. Eu comprei esse carro com tanto trabalho que escorreu suor do meu rosto. Uau! Mais um. Eu visitei Paris, que é uma cidade sempre cheia de muita luz. Ok? Então é isso. O que acontece aí nessa minha redução de informação que eu estou tentando explicar para vocês, que eu gosto de explicar essa matéria dessa forma? O fato é que eu não vou falar para as pessoas que eu sempre leio as obras de Machado de Assis. Eu reduzo isso aqui. Eu falo o seguinte, eu sempre leio Machado de Assis. Isso não significa que eu vou lá desenterrar o autor para lê-lo, ou que ele está super tatuado e eu leio o corpo do cara. Não. Isso aqui é o que nós chamamos de metonímia. Tá certo? Porque eu troquei uma palavra por outra, por toda essa informação. Isso é metonímia, tá? A metalepse é bem parecida. Então, ao invés de falar que eu comprei esse carro com tanto trabalho que escorreu o suor do meu rosto, eu vou simplesmente simplificar aqui e dizer que eu comprei o carro, aí eu vou colocar aqui uma preposição com o suor do meu rosto. Tá? Então, o suor foi a consequência do meu trabalho. Então, quando eu estou destacando aí justamente a consequência e não o fato, a causa em si, isso é uma metalepse, tá? E a antonomásia, em vez de eu falar que eu visitei Paris, que é uma cidade sempre cheia de muita luz, que é uma característica de Paris, eu vou chamá-la pelo seu apelido, que é justamente esse, que eu visitei cidade, luz, tá? Esse é o apelido de Paris, né? Uma característica tão forte dela que acabou se tornando um apelido. Então, isso daqui vai se chamar de antonomásia. Entenderam, pessoas? Então, não é que o pessoal costuma falar... não, pessoal, né? A gente já viu autores defendendo que é a lei do mínimo esforço. Não, é que a linguagem tem que ser objetiva, tem que ser rápida, tem que ser tete a tete ali. Por isso que as pessoas acabam trazendo essas figuras de linguagem para fazer essas informações. E por isso também você não pode ser o chato do churrasco que fica enchendo o saco das pessoas quando elas falam assim, por exemplo, eu bebi um copo de água, aí você vai lá, não, você bebeu um copo com água. Gente, isso é um processo metonímico, tá? Beber um copo de água é um processo metonímico, porque você está reduzindo a informação, entenderam? Então olha aqui, ó, dando continuidade para saber o que é um processo metonímico. É você justamente trocar o nome do autor pela obra. Então você não precisa ficar lá falando que você adora os quadros todos de Cândido Portinari. Você pode dizer diretamente que você adora Portinari, que é o autor pela obra. Você não precisa falar da propriedade em si para poder falar o que você precisa, sendo que o proprietário é bastante importante. Você pode falar dessa forma. Você comeu no Vavá? Em vez de falar você comeu no restaurante do Vavá? O continente pelo conteúdo. Isso aqui é interessante. Ó. Eu comi uma lata de milho. Aí... que eu falei, né, o pessoal do churrasco vai falar, você não comeu uma lata? Claro que não, pessoa, eu não sou um bode para comer uma lata. O que acontece é que a lata, que é o continente, que é ela que contém o milho, vai trazer para mim a ideia da proporção. Então, justamente, eu sei a quantidade que eu comi, porque eu falei a lata.
Por isso que é o continente pelo conteúdo. Obviamente eu comi o conteúdo, que foi o milho lá dentro. Mas eu te falei a lata para você ter uma noção do quanto eu comi. A marca pelo produto. Poxa, às vezes a gente sabe que tem produtos que se destacam mais do que o nome do produto, né? A marca do produto se destaca mais do que o produto em si, né? O nome dele. Então, por exemplo, poxa, leite moça. A gente fala o tempo todo, a gente não fala leite condensado, né? Aí, leite moça, de novo, tá? Me patrocina! Então, bora. Então, a receita pede uma lata de leite condensado da marca Leite Moça. Aí você fala direto Leite Moça, tá? Assim você compra Gillette, tá? Assim você compra Bombril. E a parte pelo todo. Em vez de você falar, né, que a pessoa que tem um cabeção grande te ofendeu, você vai lá e fala que simplesmente o cabeção te ofendeu. No caso, é a parte do cabeção pelo todo. Tudo bem? Isso aqui a gente evita, tá? Mas, enfim, entenderam o exemplo, tudo bem? Ok. Outro exemplo que o pessoal costuma colocar como metonímia, eu tenho autores que colocam como metonímia, tenho autores que colocam como metalepse. É isso aqui, ó, a consequência pela causa. Eu já expliquei lá em cima para vocês, aqui, ó, que eu comprei esse carro com o suor do meu rosto. Outro exemplo é isso aqui, ó, respeite os meus cabelos brancos. Então, ao invés de pedir para você respeitar os meus anos, a minha idade avançada que causou os meus cabelos brancos, eu já vou lá e falo diretamente para você respeitar os cabelos, tudo bem? Então, a consequência é a questão desse meu trabalho. Outro, fulano é bom de garfo. Então, o que acontece? Aqui a pessoa come muito, come bastante, e ela vai usar muito o garfo para comer, obviamente. Então, em vez de falar que ela come tanto, que ela usa o garfo, porque o garfo mexe o tempo todo para ela poder se alimentar, eu vou simplesmente reduzir a informação e dizer que ele é bom de garfo. Tudo bem? Então, novamente, a consequência pela causa. O uso do garfo, que é a consequência de você comer bastante, vai trazer a informação que eu preciso. E por fim, para não estourar tanto assim o tempo, isso aqui é metalepse, tá? Isso aqui originalmente é metalepse, embora há autores que coloquem como metonímia. Então fiquem cientes disso. Se na sua resposta lá na prova vier isso daqui e tiver apenas metonímia entre as respostas, você vai colocar metonímia. Se entre as respostas houver metalepse e metonímia, tipo letra A, metalepse, letra B, metonímia, você vai na metalepse. Tudo bem? Porque aí a prova considera essa informação mais detalhada. Tudo bem? Entenderam isso? Porque, como eu disse para vocês, são primos. Então, tem aí provas e autores que colocam como se fosse uma coisa só. E, por fim, a antonomasia. A antonomasia é mais respeitada, na verdade. A pessoa não coloca numa prova só, não. Então, assim, ó, antonomasia, que eu já expliquei para vocês, são os apelidos. Então, é aquele lance de eu adoro o rei do rock. Uhul. Outro, eu assistia a Xuxa. Opa, desculpa aí. A rainha dos baixinhos. Ah, pronto, já te dei a resposta. Por fim, vai ser eu visitei a terra da garoa. Então, bora lá. Uma já dei resposta, né? Que é no caso do apelido aqui. Então, quando eu falo para vocês rainhas dos baixinhos, imediatamente vem à sua mente a Xuxa, tá? Se eu falava que assistia aos jogos do rei do futebol, você lembraria do Pelé. No caso do rei do rock, você vai lembrar do Elvis, do Elvis Presley. E a terra da garoa, eu espero que tenha vindo à sua cabeça, São Paulo. Então, foi o que eu havia avisado. Você vai substituir as pessoas ou os locais, as localidades, por seus apelidos. E isso é a antonomasia. Desculpa eu ter estourado o tempo, mas não tem como explicar essa matéria com um tempo menor, tá, pessoas? Espero que vocês tenham entendido. Dá o like aí e o comentário para nós sabermos. Ok? Até breve!